Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, professora Sandra, professor Estevam e professor Elcio, por permitirem, fazerem possível essa minha visita aqui ao FMG. É a segunda vez que eu venho a essa instituição e cada vez que venho me sinto mais seduzido e mais motivado a trabalhar em conjunto com os colegas aqui da UFMG. Nessa ocasião, especialmente, eu tive a alegria de compartilhar alguns momentos com os colegas do Núcleo de Estudos Judaicos, coordenado pela professora Lisley, que está aqui, com os colegas também de música, onde apresentei um seminário, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, com o professor Elcio, e por fim, vem chegando ao fim do meu período aqui, essa conferência em que eu venho trazer um pouco de uma das pesquisas que eu venho realizando atualmente, e que acho que tem algumas coisas curiosas que podem provocar nossa atenção e nossa distração aqui hoje. Eu sei que depois do almoço, aquelas palestras, elas tendem a nos fazer, nos conduzir, especialmente se o ritmo ele é um ritmo mais dolente, ela pode nos conduzir a um bom cochilo. Então eu vou tentar de vez em quando dar uns gritos, mas tem boa música também. Não se assuste se eu gritar, é só para manter todo mundo acordado mesmo. Bom, queria agradecer imensamente ao IEAT por me conceder essa cátedra por um mês. Foi um período extremamente prazeroso e também extremamente produtivo, no sentido de sistematizar, como eu estou dizendo, uma pesquisa que há muito tempo eu já venho levando e venho trazendo ou tentando sistematizar e colocar num formato mais digamos, acadêmico. O tema da minha pesquisa é a participação do Brasil na Segunda Guerra, expressa pela literatura, música e artes plásticas, produzidas pelos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Para começar, eu queria perguntar a vocês quanto vocês sabem sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? É algo que todo mundo aprende na escola? Vocês sabem quantos brasileiros foram para a Segunda Guerra Mundial? Não? Vocês sabem quantos morreram na Itália? Sabem exatamente quantas pessoas deixaram sua vida? A não ser pesquisadores que estão acostumados com o tema e realmente interessados nesse capítulo da história, normalmente a gente negligencia muito essa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Há uma macronarrativa histórica que tem uma tendência até mesmo a reduzir essa participação, há um anedotário que tende a transformar essa participação em pitoresca. Alguns historiadores chegaram a dizer que o Brasil foi só no fim da guerra mesmo para passear na Itália e que de fato não enfrentaram nada de muitos combates muito sérios e etc, etc. Enfim, essa participação, e vocês não se preocupem, eu vou só colocar algumas imagens de fundo enquanto eu anuncio um pouco mais esses detalhes da participação. E é um pequeno vídeo, uma pequena coletânea que fala um pouco e mostra um pouco do engajamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? E enquanto isso vai ser o pano de fundo para que vem logo a seguir. Eu vou trazer essa pequena introdução sobre o Brasil na guerra, muito breve mesmo. Em seguida, qual que é a minha aproximação dessa arte e guerra em geral, o que eu acho que é o mais importante a ser considerado e o que nós necessariamente deveríamos ficar com mais atenção ou focalizar mais a nossa atenção em se tratando da participação do Brasil e a representação dessa participação do Brasil na guerra através das artes. E por fim, vou tratar de 3 aspectos específicos. Um é as artes plásticas, a literatura e por fim a música, resultante dessa participação na guerra. Pois bem, o Brasil declara guerra ao eixo em 1942, desde então já começam-se as negociações para a preparação de uma força expedicionária brasileira, que a princípio seria composta, ou pelo menos intencionalmente composta, de mais do que uma divisão. Finalmente, levando em conta as vicissitudes da época, as limitações da época, o Brasil consegue conscrever uma divisão inteira chamada Força Expedicionária Brasileira, composta de 25.800 homens aproximadamente, um pouco mais de 25 mil a força toda. Ela é treinada no Rio de Janeiro, a princípio, treinada no campo de Jericinó, é composta basicamente de 3 regimentos de infantaria, um regimento de São Paulo, um regimento do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais, respectivamente, o 6º, 1º e o 11 regimentos de infantaria. Além disso, compunham uma unidade de engenharia, hospital, comunicações, artilharia, uma artilharia divisionária formada por 3 grupos de artilharia, enfim, para aqueles que estudam temas militares, uma estrutura de uma de uma divisão de exército. Foi comandada pelo Marechal Mascarenhas de Moraes, e chega na Itália em 1944, em agosto de 44, a primeira dos grupos
que é enviado para a guerra. Isso vai em escalas, são vários escalões que vão juntos. Esse primeiro chega em agosto e recebe a continuação do seu treinamento quando já está na Itália, acampado em Nápoles a princípio, depois movido mais ao norte para perto de Pisa, onde fica estacionada e começa a participar de combates junto ao 5º Exército Americano, como uma força associada ao 5º Exército Americano. Serviu enquanto unidade autônoma, não se misturavam as unidades com as unidades americanas em si, mas dentro de um ponto de vista estratégico, operava em conjunto com o 5º Exército. Essa força ela vivenciou momentos muito dramáticos que custaram muitas vidas para brasileiros. São soldados de várias regiões do Brasil. Basicamente todos os estados brasileiros contribuíram com algum número de tropas. Nós tivemos desde indígenas do Mato Grosso do Sul, até descendentes de alemão do Rio Grande do Sul, até pessoas do Pará, do Nordeste e, obviamente, dessas sedes das guarnições maiores, como eu disse, Rio, Minas e São Paulo, que contribuíram com maior efetivo para essas tropas no Brasil. As batalhas mais célebres e que também custaram mais vidas, a gente pode citar duas delas. A primeira delas é Monte Castelo. Monte Castelo é uma pequena colina justamente na divisão entre a Emília-Romagna e a Toscana, mas um ponto de fortificação muito adequado para a proteção da linha gótica, que era a linha de defesa alemã. E nessa área especificamente, nessa área da linha gótica, especificamente Monte Castelo, há uma primeira tentativa de ataque no início de dezembro de 1944, que é contida pelas forças alemãs que estão no topo de Monte Castelo, e sucessivas tentativas são também fracassadas até que o inverno o inverno é muito severo e obriga as tropas a estacionarem ao sopé da montanha. Isso aí é um período de praticamente 3 meses, desde início de dezembro até fevereiro, quando há finalmente a conquista de Monte Castelo. Essas tropas estão estacionadas no inverno rigorosíssimo, considerado um dos invernos mais frios do século XX em toda a Itália. Então isso é um outro componente de dramaticidade e de adversidade para os soldados brasileiros. A segunda outra grande batalha que a gente pode citar é a tomada de Montese, essa tomada especificamente pelo 11RI como força principal de ataque. Dentro desse quadro geral, com o fim da guerra, a Força Expedicionária Brasileira é desmobilizada e reintegrada no Brasil. Eu não vou entrar nos detalhes de como foi essa reintegração aqui, porque isso é um outro capítulo muito grande, e eu só gostaria de dizer o seguinte: quais que são as minhas perguntas fundamentais quando eu começo a estudar isso, né? Bom, a primeira pergunta que me fez pensar nessa produção artística é como é que é tratada a memória artística da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? Por que obras de arte relevantes e fortes foram pouco a pouco sendo esquecidas, digamos assim? Qual é a razão por isso, né? Qual é o lugar que essa produção artística ocupa hoje no universo das artes no Brasil? Bom, e aí eu vou migrar um pouco agora para certos temas que eu estou dizendo que me fornecem um pouco do cabedal, digamos, teórico ou pelo menos reflexivo em torno disso aqui. O primeiro desses é a questão, um dos livros clássicos de estudos da literatura e guerra, The Functions of War Literature. Diz, ficção, drama e poesia que dizem respeito à guerra, eles tendem a uma direção de fazer referências ou reafirmar não simplesmente as causas e as condutas dos conflitos armados ou mesmo batalhas individuais, mas a maneira como elas são vividas, sentidas, às vezes usadas e até mesmo transformadas pelos participantes. Quer dizer, a minha preocupação aqui nesse estudo não é, de novo, a macro-história da Força Expedicionária Brasileira. Eu não quero ver como essa arte está construindo a macro-história da FEB, não as narrativas de batalhas, tudo isso. A minha preocupação fundamental aqui é como o sujeito, artista, soldado, experimentou, vivenciou a guerra e como traduziu isso, como expressou isso na sua produção artística, certo? Então, para aqueles que estavam esperando uma grande história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, desculpe frustrá-los, mas vai ser uma micro-história que nós vamos fazer aqui. É uma história de alguns poucos artistas e principalmente das suas obras, e como que isso é relevante e importante para nós. Por que isso me chamou a atenção? Antônio Munhoz Molina, num artigo para o jornal El País em 2009,
falando sobre memória especificamente, e ele chamou esse texto muito apropriadamente de passados interativos. Ele dizia, la historia muerto de los testigos no es legado inapelable de las generaciones que lo precedieron, sino una variedad de relatos maleables que flotan al azar en la amplitud del olvido y que cada uno adapta interactivamente a los caprichos fantasiosos de su narcisismo personal o coletivo. Enfim, tratar de memória, tratar de história em geral, nós estamos lidando aqui com dois aspectos muito importantes, um aspecto coletivo e um aspecto individual. Isso vai estabelecer uma tensão muito séria quando se trata especialmente de memórias de conflitos armados, especialmente memórias de guerra. No caso brasileiro, nós tivemos uma grande produção, até considerável produção, digamos assim, memorialística, sem a preocupação de ser ficcional. Isso é importante fazer uma distinção aqui. Eu não estou tratando na minha pesquisa dos escritos memorialísticos. E nós temos uma amplitude, muitos pracinhas escreveram suas memórias, escreveram, o próprio comandante da FEB, ele faz um grande report no final da guerra, chamado A FEB por Seu Comandante, que relata sua perspectiva sobre o engajamento do Brasil na força expedicionária na guerra na Itália, e dando isso justamente uma cobertura muito mais macro, muito mais abrangente. Nós tivemos os soldados... os oficiais temporários que fizeram um livro muito crítico no fim da guerra, depoimentos dos oficiais da reserva sobre a FEB. Houve muitos outros realmente pracinhas que escreveram suas memórias, e é uma coleção bastante grande e bastante interessante, nos traz de novo a perspectiva desse pracinha tentando contar a sua maneira de ver essa história, mas muito preocupado com uma digamos, veracidade do vivido, né? Eu estou de novo falando interessado na ficção, eu estou de novo interessado naquilo que entra na categoria do ficcional, e porque entra na categoria do ficcional, nos permite também uma certa perpetuação. Para isso, outro aspecto que eu evitei foi tratar das crônicas. Nós tivemos muitos cronistas que foram para a FEB, entre eles o Joel Silveira, Rubem Braga, que foram correspondentes escrevendo para o Brasil, posteriormente agruparam as suas crônicas em livros e que nos dão uma visão muito jornalística de como foi a vivência dos brasileiros na guerra. Eu estou evitando também esse tipo de literatura. Eu sei que a crônica tem o seu caráter literário, mas eu estou privilegiando no que diz respeito à literatura, especialmente ficções narrativas, e daqui a pouco a gente chega por aí. Bom, já vou falar de cada um deles, mas eu quero só tratar um pouco dessa questão, digamos, mais teórica da minha história aqui. Há pouco tempo cheguei ao livro do Avichai Magalit, que se chama exatamente The Ethics of Memory, e me chamou muita atenção o que ele diz assim, se existe uma ética da memória, seja ela uma ética individual ou coletiva. Ele começa o livro questionando se existe isso. Existe uma ética individual ou coletiva na memória? Que tipo de pergunta, que tipo de questão ética que se interpõe quando eu começo a tratar de discursos memorialísticos? De novo, sejam eles coletivos ou individuais. E ele mesmo segue a sua argumentação, afirmando que enquanto sim há uma ética da memória, há muito pouco moralidade da memória. E mais adiante ele vai explicar como diferencia um do outro, ética da memória e moralidade da memória, né? A sua distinção se dá no que ele considera dois tipos de relações humanas, as quais ele chama uma delas de think relations, ou relações espessas, e as outras relações estreitas, thin relations. As think relations, são fundamentadas em atributos como parentesco, amizade, amor ou concidadania, e são ancoradas em um passado comum ou atracadas a uma memória compartilhada. Já as thin relations, as relações estreitas, são apoiadas pelo atributo de sermos humanos, simplesmente por isso. Enquanto as relações espessas são, em geral, relações próximas e queridas, as estreitas são as relações que estabelecemos com o estranho e com o remoto. Para o Avichai Magalit, um filósofo israeli, a ética nos diz como deveríamos regular nossas relações espessas, enquanto a moralidade nos diz como regular as relações estreitas.
enquanto geralmente se confina a memória no espaço da ética, já que se trata de um tipo de discurso individual, né, praticamente, esquece da moralidade da memória, aquela memória que diz respeito à humanidade como um todo, e não apenas a um caso específico a ser lembrado. Então isso me chamou a atenção, porque eu acho que, e aqui é apenas um pouco a síntese disso que eu acabei de falar, né? Quando a gente confina a memória ao espaço da ética, né, já que é um discurso individual, a gente esquece esse aspecto, digamos, moral, que é o aspecto coletivo da memória. Isso aqui é importante, por quê? Porque novamente nós estamos já há 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. As relações espessas, as think relations, elas começam a se desfazer de certo modo. As relações próximas de parentesco, aqueles que vivenciaram seus pais ou seus avós participando da guerra, essas relações começam a se distanciar de certa maneira, os nossos pracinhas estão morrendo e com isso é muito fácil de retirar essa dimensão da moralidade da memória, e essa dimensão justamente que nos garante que essa história seja a nossa história também, né? Bom, continuando sobre essa reflexão de como tratar essa literatura, como tratar essas artes, outra coisa que me chamou a atenção foi o texto do Alfredo Bozzi, quando ele comenta sobre o livro do Graciliano Ramos, né, o Memórias do Cárcere. Ele chama o livro Memórias do Cárcere de literatura de testemunho, né? E por que ele chama isso? Ele diz: como a memória de fatos históricos se faz construção literária pessoal, sem descartar o seu compromisso com o que vulgarmente se entende por realidade objetiva. Enfim, essa é a grande dimensão que ele coloca. Como é que a gente escreve um livro baseado em uma memória individual, ficcionalmente, sem perder com isso uma realidade objetiva? Aí é o que ele chama de literatura de testemunho. E para qualificar esse tipo de escrita, e aqui citando outra vez Bozzi, para qualificar esse tipo de escrita que desde os anos 70 não cessa de crescer, nem pura ficção, nem pura historiografia, testemunho. E eu estou usando realmente isso, as citações do Bozzi aqui para entender isso. Então, de novo, eu estou entendendo essa arte produzida pelos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira como uma arte de testemunho. Um testemunho quer-se idôneo, quer-se verídico, pois aspira a certo grau de objetividade. Como tal, casa memória individual com história. Opa, aí aqui nós estamos aproximando de novo do Margalite. Nós estamos trazendo essa memória individual, essas think relations, numa relação com essa memória mais thing relation, né? E com isso também estamos associando a relação entre ética e moralidade da memória. Mas o testemunho também se sabe obra de uma testemunha, que é sempre um foco singular de visão e elocução. Logo, o testemunho é subjetivo e, por esse lado, se aparenta com narrativa literária em primeira pessoa. Enfim, essa aproximação aqui ela me faz pensar bastante o quanto é importante tomarmos essa representação não como necessariamente a tentativa de se querer dizer que isso é verdade histórica. Isso é narrativa testemunhal, é narrativa de quem vivenciou. Mas é uma narrativa também que quem vivenciou necessitou do formato de narrativa, do formato da arte, do formato da música, para fazê-la experimentarmos essa mesma vivência hoje, né? Enfim, voltando ainda ao Margalite, quando ele trabalha com a continuação, ele vai trazer outros conceitos que me servem muito aqui. Num capítulo desse mesmo livro, The Ethics of Memory, o capítulo chamado Past Continuous, ele introduz o conceito de shared memory and common memory. E ele diz que common memory é uma noção de agregação, uma noção agregada. Essa noção agrega as memórias de todas aquelas pessoas que lembram de certo episódio e que cada um experimentou individualmente. Então vamos pegar o episódio de Monte Castelo. Muitos pracinhas vivenciaram isso, cada um individualmente. Então há uma memória comum construída a partir dessa agregação de várias outras memórias. E ele diferencia isso de uma shared memory, que ele diz que é não simplesmente uma agregação de memórias individuais, mas uma memória que requer comunicação. A memória compartilhada, nessa shared memory, integra e calibra as diferentes perspectivas daqueles que vivenciaram o mesmo episódio. Isso me parece muito interessante aqui.
essas obras de arte, a meu ver, elas estão muito próximas dessa shared memory, dessa memória compartilhada, porque de certa forma elas calibram as experiências de muitos que viveram essa experiência, essa vivência da guerra. Bom, pois bem, por que então uma memória artística? E para mim isso daqui é fundamental. Acho que a memória artística ela tem a capacidade, 70 anos depois do fim da guerra, ela traz sentido para que já não pode mais ser incorporado, e quem já foi em minha palestra já deve ter ouvido eu falar disso de novo, desculpa pessoal, às vezes eu repito muito, ao mesmo tempo que incorpora o que já não pode ser sentido. Então é um movimento dialético interessante, é um movimento dialético que eu acho, e desenvolvi isso em uma das palestras anteriormente, que eu acho que estabelece uma relação entre ética e estética muito profunda. Por quê? Porque justamente isso, hoje eu não posso incorporar o que cada um daqueles pracinhos vivenciou na guerra, mas eu posso ver o sentido disso nessas obras de arte. Ao mesmo tempo, essas obras de arte como fato, como realidade artística, elas incorporam o que já não pode mais ser sentido. Então essa dialética ética estética aqui, acho que ela é fundamental. E aí nós vamos agora sair dessa parte mais, digamos, teórica e pesada, que eu disse que está no transfundo de todas as minhas leituras, e vamos um pouco mais para essas obras de arte, porque afinal de contas vocês devem estar torcendo para ver isso e não simplesmente me ouvir falar aqui de teorias, né? Pois bem, há muitas representações artísticas resultantes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Obviamente que minha pesquisa, e muito menos essa palestra hoje, vai dar conta de cobrir todas elas. E eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem outras expressões, outras obras de arte, outros artistas, que eu não irei mencionar aqui, e eu já reconheço a limitação dessa apresentação. No entanto, eu faço questão de dizer que isso daqui é um trabalho em contínuo progresso. Não é um trabalho em conclusão, até porque a gente não vai dar conta de todo esse material de uma vez só. Eu comecei com essa imagem aí porque acho que ela é muito interessante, né? A escolha de uma representação de um signo, de uma insígnia para a Força Expedicionária Brasileira já é uma obra de arte, né? A cobra fumando, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Essa daí é o desenho do Walt Disney, um pouco agressivo, com as pistolas, não foi esse que os brasileiros usaram, mas esse outro insígnia aí do lado, né? É uma história, é uma anedota que tem várias explicações diversas sobre por que a cobra fumando, mas enfim, isso virou até de certa forma um ditado popular brasileiro, né? A cobra vai fumar, significando que a coisa vai pegar, né? Ou numa tradução mineira, o trem tá feio, né? Então, a cobra vai fumar é uma expressão que incorporou muito na cultura brasileira como um todo, e ela já é por si uma expressão artística da Força Expedicionária Brasileira, né? Essa imagem ela está marcada para sempre como uma imagem da representação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A FEB, além de tudo, tinha um jornal chamado Cruzeiro do Sul, um jornal publicado durante a campanha e distribuído entre os pracinhas. Nesse jornal, e foi um material recentemente republicado pela Bibliex em facsímile, eu me utilizei muito porque ali há uma série de várias representações artísticas, e vou mostrar algumas delas para vocês aqui, e referências a outras representações artísticas que me foram caras e que me foram úteis durante essa pesquisa. Uma delas, inclusive, fazia referência, já em fevereiro de 45, como a relação da FEB com o Brasil se dava estreitamente através de escritores. É uma notícia que o São Paulo, que o Congresso de Escritores que esteve reunido na capital Bandeirante, em fins de janeiro, o último, votou por unanimidade uma moção de aplauso à Força Expedicionária Brasileira como vanguarda do país nos campos de batalha da Europa, tendo expresso sua solidariedade aos correspondentes de guerra acreditados junto à FEB. E aqui nós vemos um dele, Rubem Braga. E também alguns outros jornalistas e artistas que servem nas fileiras do Exército, em ultramar, inclusive o pintor Carlos Sclia, nome internacionalmente conhecido, agora destacado em uma das facções da nossa artilharia. Pois bem, o Carlos Sclia é um desses nomes que eu gostaria de trazer e que tem sido um foco do meu estudo, né? Carlos Sclia, ele já tinha 24 anos quando incorpora a FEB como cabo na artilharia, como foi bem dito, já era um artista bastante conceituado no Brasil, com exposições individuais e também com exposições fora do Brasil, com uma boa relação e até muita influência de Lázaro Segall em seu momento inicial de produção artística.
quando incorpora a Força Expedicionária Brasileira, não deixa de lado a sua condição de artista em momento algum e produz uma coleção de ilustrações, normalmente de ilustrações em preto e branco mesmo, em um caderno que posteriormente ele chamou de Caderno da Guerra. Houve uma exposição dessas obras no Brasil, se não estou enganado, nos anos 70, e foi publicado um catálogo com o texto do Rubem Braga, introduzindo essa exposição. Essa coleção, ela hoje fica guardada com a família do Carlos Sclia, na Fundação Carlos Sclia. Nós tivemos a alegria de trazê-la para Londres em fevereiro deste ano, e fizemos uma exibição na Embaixada Brasileira de Londres, parte dessas obras do Carlos Sclia. O que me chama a atenção no estudo é que nós temos um autorretrato que ele faz em porreta térmica, um autorretrato em frente a um espelho. O que me chama a atenção nessa produção do Carlos Sclia, e que gostaria de chamar a atenção para vocês aqui também, é que não se tem na produção dele um tipo de representação de guerra, de combates, de corpos mortos, de bombardeios, enfim, não é a representação de guerra que se espera se a gente tiver como imagem a representação de guerra filme americano. Nós não temos aqui representações visuais de batalhas. O que nós temos nas obras do Sclia são dois aspectos fundamentais. Um é a natureza, e incluo aqui também paisagens como casas, ou então o ser humano. E pode ser tanto o italiano local, como também o soldado brasileiro. São mais de 200 gravuras que ele faz. Nessa aí, a maioria absoluta, a maioria relativa, 80% eu diria, são mesmo de representações de soldados. Alguns deles são identificados, capitão tal, soldado tal, mas a grande maioria também é anônima. E na sequência dessas ilustrações, algumas delas publicadas no Cruzeiro do Sul como essa, a gente vai sempre notar isso, um foco muito grande no olhar. Sempre essas ilustrações elas terão uma harmonia muito grande de representação corporal, porém um olhar muito mais destacado, um olhar para um infinito, um olhar que transcende a realidade que está sendo vivida ou experimentada naquele momento único do entre combates. Eu acho que isso é um ponto importante a trazer aqui. São obras de arte do entre combate. Elas não são feitas no calor da batalha, mas são feitas no estacionamento, são feitas nos momentos longos de espera entre uma batalha ou um combate e outro, ou um fogo de artilharia e outro. E ele representa, na minha leitura, justamente essa face que está vivendo um conflito, está vivendo uma guerra em si, existencialmente falando. Esse olhar perdido no infinito, olhando para um ponto distante, que não é um olhar vazio, é um olhar muito cheio, mas é um olhar muito cheio de onde eu não estou. Portanto, esse olhar maior, e muitas vezes a representação também, ela não se dá diretamente do indivíduo. Vocês viram o próprio autorretrato dele num espelho. Isso é muito simbólico. Eu não olho a mim mesmo senão através de um espelho nesse momento. Eu não consigo olhar para mim mesmo na minha condição de soldado. Outra muito bonita ilustração dele, de novo, esse olhar sempre perdido em uma outra direção. São olhares que não se encontram. Um soldado que olha para outro e o olhar perdido à distância. Outras que são muito simbólicas, como essa, não sei se vocês podem ver bem, né? Essa é muito simbólica, o momento de leitura de cartas. Nós temos aí uma coletividade, mas uma coletividade de indivíduos, não há interação entre esses soldados aqui. Eles estão, na minha leitura, é justamente o Sclia trazendo essa dilema existencial da guerra, essa guerra individual, essa guerra existencial do soldado, de um jovem que súbito se vê na situação de extremidade, de liminaridade que é a guerra. E desse mesmo desenho, ele faz um outro que me chama muita atenção, que é a individualização no meio dessa coletiva. Voltemos àquele anterior, esse soldado aqui, ele o reproduz novamente, não igualzinho, obviamente, mas ele faz como se fosse um zoom nesse próprio soldado, trazendo buscá-lo novamente daquela coletividade que não tem muita forma para um indivíduo, mas mesmo assim o olhar está perdido. O olhar está perdido, ou a face que não se mostra completamente, e novamente, não são olhares tristes,
não são olhares angustiados, são olhares que estão olhando para outro lugar que não aquele onde eu estou. Traço muito característico do Carlos Sclia, essa experiência de viver na guerra, essa vivência da guerra, definitivamente marca a produção artística de Carlos Sclia após o conflito, e me chama muita atenção como isso é muito pouco tratado nos estudos sobre Carlos Sclia. Todos os estudos de Sclia sobre a produção dele que eu li fazem pouca ou quase marginal referência à sua participação na guerra, como se isso não tivesse contribuído na sua formação artística. E eu acho que ela é extremamente importante porque ela contribui na formação existencial desse artista e que vai definir o seu traço muito mais caracteristicamente a partir da vida ou da vivência da guerra, como eu disse, né? Então, esse é um dos capítulos assim, desse projeto de livro que eu estou montando, de uma análise mais cuidadosa e mais criteriosa, talvez, dessa produção artística do Sclia, e tentando capturar como essa experiência existencial, como essa vivência da guerra vai ter algum marco importante na formação do próprio artista. E ao mesmo tempo um questionamento: qual de vocês já sabia antes dessas obras do Carlos Sclia? Qual de vocês já tinha visto alguma exposição ou alguma exibição sobre essas obras do Sclia? É algo difundido? Se há alguém aqui que estuda a história da arte brasileira especialmente, me diga por favor se entre os estudos de história da arte de vocês faz parte essa parte da produção do Sclia. Bom, vamos mover um pouco adiante, porque nós temos muito que falar ainda e mais o que mostrar. Vamos ver um pouco sobre a literatura produzida pelos veteranos da fé. Bom, de novo, não estou falando de memórias, de livros memorialísticos específicos, estou falando de ficção. De novo, não vou tratar das crônicas, já há alguns estudos bons sobre as crônicas produzidas pelos pracinhas, há umas boas teses sobre memórias de pracinhas também, e são materiais e trabalhos muito bem feitos, que vêm trazer para o lugar histórico merecido a participação do Brasil na Força Expedicionária Brasileira. Mas tem 3 autores que me chamam a atenção: o Boris Schneiderman, com o seu Guerra em Surdina, o Celso Furtado, com os Contos da Vida Expedicionária, e o Roberto Miele Souza, com Mina R. Eu escolhi, isso é uma escolha de 3 narrativas ficcionais de autores que, de certa forma, ficaram conhecidos posteriormente também por sua produção artística e literária. Eu vou falando de cada um particularmente. O primeiro deles, eu queria falar um pouco sobre o Guerra em Surdina, do Boris Schneiderman. Boris Schneiderman nasceu na Ucrânia, vem com a família para o Brasil, fugindo dos pogroms, dos quais muitos judeus eram vítima na Ucrânia, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Ele judeu, portanto, chega ao Brasil e já com alguma educação formal, e se voluntaria para a Força Expedicionária Brasileira. Se voluntaria, classificado como sargento também de artilharia, vai para a Itália, participa de muitas batalhas nas quais a Força Expedicionária Brasileira esteve envolvida. Ao voltar para o Brasil, ele se torna quase a seguir professor de literatura russa na Universidade de São Paulo, é um dos maiores tradutores de literatura russa para a língua portuguesa, é um excelente intelectual que nos deixou há aproximadamente 3 ou 4 meses. Faleceu muito recentemente, com uma idade bastante avançada e com uma sobriedade de pensamento até seus últimos momentos. Ele publica Guerra em Surdina em 1964 e publica como um livro de ficção. É muito curioso que agora, no finzinho da vida, ele publica um outro livro chamado Caderno Italiano. E nesse Caderno Italiano ele está dizendo, em outras palavras, que, estou tentando fazer aqui algo mais memorialístico e menos ficção, como eu fiz em Guerra em Surdina. Obviamente que há muitas similitudes, mas é uma literatura mais, digamos assim, tentando dar vazão o que ainda estava aprisionado na sua memória, né? E boa parte do livro se ocupa com antes mesmo da guerra, quando ele estava ainda no Brasil, e falando da namorada que ele teve, etc, etc. Mas o Guerra em Surdina me chama a atenção já desde o início pelo título. Não, a Guerra em Surdina. Para quem é músico entende muito bem o que significa uma surdina. É uma peça que se põe na saída de som do instrumento para reduzir o som dele, para não fazê-lo tão tonitruante, né? E é muito difícil falar de uma guerra em surdina, né? Porque, toda guerra é barulhenta, toda guerra faz muito barulho, toda guerra tem muito som. Então, como se fazer uma guerra em surdina? E aqui o que é interessante é que o Boris Schneiderman
de novo, não está fazendo uma macronarrativa da guerra. Ao contrário, ele está trazendo para um, e às vezes vários personagens, o Manfredo, o dilema existencial desse próprio Manfredo, em ingressar na guerra, em se alistar como voluntário e vivenciar o que vivenciou entre os seus colegas e também com a própria experiência da guerra. Tem páginas de humor, como essa que eu adoro, e para quem já foi militar vai entender muito bem a piada que tem aqui, né? Os homens foram mandados para exame de saúde, ficaram descalços e de busto nu, andando de sala em sala na policlínica militar. De vez em quando entravam numa sala onde eram submetidos a exame sumário. O médico militar encarregado do exame neuropsíquico nem erguia os olhos do papel em que vinham impressas as perguntas que devia fazer. Gosta da vida militar? Não, senhor. Pretende fazer carreira no exército? Não, senhor. Houve algum louco em sua família? Não, senhor. O médico rabiscava normal e gritava o seguinte. Então, essas pequenas dosezinhas de humor que ele traz, e para quem vivenciou na caserna entende muito bem o que é a dose de humor que está presente aqui. Mas o que mais importante aqui é que nesse livro o que nós temos é o primeiro romance, e eu acho que é o único romance do Boris Schneider, é a única obra de ficção que ele escreve, e é uma obra de ficção sobre a sua vivência na guerra. É um romance que nós talvez pudéssemos catalogar de um romance de formação, mas ano passado, conversando sobre esse tema mesmo com o meu colega Elcio, ele sugere o termo romance de deformação. Por quê? Porque é essa deformação do indivíduo vivenciando a guerra. A deformação não é uma deformação moral, não é uma degeneração, mas é justamente a transposição do campo de batalha, do front. O front se torna a própria pessoa, a própria vida, a própria vivência na guerra. E essa deformação é uma deformação de perceber-se o quanto a situação de viver a guerra, ela reduz a realidade existencial para pontos muito mínimos. Não é um livro que você vai ter narrações de grandes batalhas, tampouco. Não é um livro que em alguma das funções de literatura de guerra, normalmente se faz uma boa literatura para cultivar heróis, para celebrar heróis, para promover um patriotismo. Esse não é um livro que tem essa preocupação. Ele chama de novo para o lugar que é quem é aquele soldado anônimo que vai para a guerra. Quem é aquele soldado anônimo que vai para a guerra, vivencia experiências liminares, vivencia experiências que são indescritíveis e que ele não encontra palavra para colocá-las e tem que voltar à realidade depois da guerra. E tem que voltar à sua realidade, tem que voltar a viver num mundo, entre aspas, normal. Há momentos do livro que são poeticamente marcantes. Por exemplo, lá longe, uma árvore escolhida para ponto base é salpicada de estilhaços. A assistência sorri satisfeita. O general, os oficiais americanos e os correspondentes de guerra se retiram. O coronel dá largas passadas pela cocheira, esfregando as mãos. Incrível, tiro assim nem em Jericinó. O terreno todo conhecido, todo calculado, todo medido. Jericinó era o campo de treinamento no Rio, e lá já era tudo medido, então era fácil dar tiro e acertar, né? Então ali eles estão celebrando que conseguiram dar um tiro fora da área de treinamento e bem dado. A infantaria que passa pela porta da cocheira, os rapazes de fuzil na mão e rostos tensos, ouvidos atentos, a memória que trabalha com trechos do nada de novo na frente ocidental e com cenas de filmes de guerra. Um calafrio na espinha, notícias que o observador avançado transmite pelo rádio. Massarosa e Bozzano capturadas, nenhuma resistência inimiga, a zona de progressão da infantaria já está fora de alcance dos canhões. O capitão Crispim eufórico, o americano não acaba de uma vez com essa guerra porque é covarde, ele só avança depois que a artilharia e a aviação já pulverizaram tudo. Com 3 divisões nossas não ia até Berlim. Isso é guerra? Veja só que o isso é guerra é uma pergunta muito interessante aqui, que é justamente o contraponto de toda essa descrição quase heróica aqui de um ataque, e que ele mesmo fala, os meninos estão com nada de novo no frente ocidental e cenas de filme de guerra na cabeça. Essa projeção de que o que eu estou fazendo é quase também um filme. E ele pergunta, isso é guerra? E a resposta que o próprio livro dá, não é isso, não é guerra. A guerra é outra. A guerra é que cada um desses vai travar individualmente. Essa referência ao nada de novo no frente ocidental, algumas traduções nada de novo no front, que depois virou também filmes fantásticos, né? Ela era uma influência muito grande na obra do Boris Schneider. É claro que ele foi um grande leitor do Erich Maria Remarque, aqui uma referência a ela, a outra que é quase literal essa referência. Em algum momento o tempo vai passando
de quando em vez uma piada. Ora, quem diria uma incerteza assim? Telefonema do quartel-general avançado. Nada de novo? Nada. De novo essa referência do Nada de Novo no Front, muito claro aqui. Essa referência não é gratuita, é porque também o Nada de Novo no Front, ele é um romance, digamos assim, de deformação. Então a gente tem um paralelo muito claro aqui entre o Boris Schneiderman e o Erich Maria Remarque, que são dois autores que trouxeram a vivência individual do soldado como uma potencialização de toda a vivência de todo aquele soldado que viveu na guerra, né, ou que passou a guerra. Que sobreviveu à guerra. Em outros momentos, essa deformação, ela se mostra cada vez mais marcante. É um livro em tom menor, que vai reduzindo a sua intensidade mais e mais. Ele diz: disfarço a amargura e finjo não ouvir nada. Como posso, depois disso, supor em mim qualquer espécie de superioridade em relação aos companheiros? Abjeta criatura, sinto-me identificado com a miséria humana, com a degradação, com o abatimento generalizado. Ou seja, esse tom menor vai se agravando no livro mais e mais. A guerra está sendo ganha, a macronarrativa da guerra é da vitória, mas o soldado, internamente, a batalha interior dele é como se ele estivesse perdendo. Mais ainda, depois que escureceu, a sensação de isolamento se tornou ainda pior. Manfredo, o que foi feito da tua mocidade? Onde estão os teus projetos, a tua paixão pela vida, os teus amores? Ficaste reduzido a um pobre frangalho humano que treme e tem fome. De novo, esse indivíduo mais solitário, mais reduzido ao mínimo existencial. E o absurdo passaria a fazer parte do cotidiano e seria aceito com naturalidade cada vez maior. E aqui então a gente tem esse personagem chegando no seu grau zero de existência. Esse grau zero de existência ele conclui em capítulos posteriores, quando ele diz sobre o retorno para o Brasil. E esse retorno para o Brasil, ele marca muito bem num capítulo chamado Paz em Surdina. Do mesmo jeito que foi uma guerra em Surdina, é uma paz em Surdina. Ele reconta narrativamente de como foi celebrada a chegada com a parada no Rio de Janeiro e como se sentiram todos heróis, mas como imediatamente esse soldado teve que voltar à sua rotina, teve que voltar à sua pequenez existencial. E principalmente sem a capacidade e sem a possibilidade de compartilhar a vivência que a guerra lhe trouxe, sem a capacidade de compartilhar essa batalha individual e existencial que ele teve que viver. Ele diz: sim, estou só. Eu vi os homens do meu país passarem pela mais estranha das epopeias, e a minha compreensão do que vi continua presa à superfície do acontecido. Estes homens que não queriam ir para a guerra, que não acreditavam no que se dizia das atrocidades do nazismo, que se julgavam vendidos por dólares, lutaram sobre a neve contra um inimigo feroz e eficiente. Lutaram com obstinação, praticaram com maior naturalidade atos de heroísmo, sem exaltação, sem qualquer entusiasmo, sem compreender por que e para que o faziam. E agora, ao regressar, dissolveram-se novamente na multidão anônima que eu vejo. Por exemplo, na estação Dom Pedro II, descer de manhã as carreiras do trem de subúrbio indo para o trabalho. Essa paz surdina, ela é importante que seja dita, ela deixou marcas profundas em muitos dos nossos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles foram classificados ou apenas chamados de neuróticos de guerra, sem nenhuma consideração pelas vivências que tiveram, sofreram um esquecimento pelos seus atos, mas também sofreram um esquecimento por que vivenciaram. E o que hoje nós chamamos de estresse pós-traumático era um neurótico de guerra e praticamente um inabilitado para reintegrar na sociedade normal. Esse silêncio em torno do que sofreram é justamente essa paz em surdina que o Boris Schneiderman tanto fala. Essa guerra individual que viveram e que não terminou com o armistício, que não terminou quando voltaram para o Brasil. Porque foi a guerra justamente de vivenciar o que há de mais extremo e de mais liminar para o ser humano, que é a necessidade, numa guerra, de matar outro ser humano. Então, essa é uma experiência que essa literatura, como eu disse no princípio, ela tem a capacidade de nos fazer transformar essa memória individual numa memória, eu não diria coletiva, mas numa memória que nós podemos compartilhar. E, com isso também, dar o devido valor ao que vivenciaram e ao que passaram muitos desses nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Eu vou passar rapidamente pelos dois outros livros, que o mais legal está vindo por aí. Tenha paciência comigo, né? Outro autor é o Celso Furtado.
que vocês conhecem muito bem como economista, sociólogo, político, etc., mas poucos de vocês sabiam que o primeiro livro dele foi um livro de contos, e o único livro de contos, como também o único de romance do Boris Schneiderman. Chamou-se Contos da Vida Expedicionária. O Celso Furtado foi tenente temporário, chegou na Itália em janeiro ou fevereiro de 45, e ele narra as suas vivências narrativamente em uma coleção de contos. Aí está a lista desses contos todos. Algumas listas de obras completas do Celso Furtado nem sequer mencionam esse livro, né? E é um livro muito curioso porque, de novo, ele filtra através da narrativa, através da ficção, vivências que ele teve. E ele mesmo diz na introdução desse livro, ele mesmo diz, se eu achar vai ser muito bom. Está aqui. Ele diz literalmente: os fatos narrados nestes contos são substancialmente verdadeiros, mas, porque são traços gerais, não pertencem a ninguém. Muitos nos encontraremos aí, entretanto não nos faltará a certeza de que as experiências gerais couberam a todos nós. A síntese do que eu chamei de shared memory aqui, né? Dois desses contos me chamam muita atenção porque, na verdade, ele traduz de novo essa experiência extrema do liminar da vivência da morte e de ter que matar, ou do risco iminente de morrer. Ao mesmo tempo, nós temos um Celso Furtado que, já com uma boa educação, olhava para a Europa como um lugar a ser inspirado. Era um admirador da cultura italiana, era um admirador de línguas. Enfim, ele via a Europa como o berço da civilização e o Brasil como uma civilização ainda em progresso, pensando aqui bem no aspecto de erudição mesmo, né? E uma das personagens de um dos contos dele justamente faz o contraponto e que se torna quase uma revelação aqui, né? Que um dos personagens, ele vai a Florença e está admirando palácios e casas e quadros e conhece todos os pintores e todos os artistas, e ele encontra uma italiana, e essa italiana diz para ele num dos contos: o que invejo em você, falando ao soldado brasileiro, é pertencer a uma raça que desperta. Para vocês o mundo e as coisas são simplesmente um mundo e as coisas. Não tem a deformação monstruosa de 8 séculos de tradição. Em mim, uma tilha lembra Goethe, e o bosque um sonho de Horácio. No país maravilhoso de onde você veio, a natureza está desvencilhada de tudo isso. E porque é simplesmente natureza, é muito mais. Creio que vocês a sentem diretamente e a respeitam com o próprio coração, livre do entulho literário. Você não imagina o que é ter o destino de uma parede onde se depõem quadros respeitáveis. O que é viver para transportar nos ombros 1000 anos de tradição? É a consciência da decadência, de progressiva esterilidade. Como eu os invejo. E aí ela continua desenvolvendo justamente a ideia de que, bom, você está falando que nós temos aí civilização, arte, 800 anos de literatura, etc, etc, mas nós estamos nos destruindo, nós estamos nos matando, nós estamos em guerra, nós estamos acabando com o que é a humanidade, né? Acho que esse é um ponto muito forte, o tom menor que o Celso Furtado vai utilizar também aqui. Não vai dar tempo de falar do Mina R, infelizmente, mas eu passo para o outro ponto, que é a música, que eu acho que é o mais entertainment daqui, e aí todo mundo vai poder acordar e ficar feliz no fim da nossa apresentação. Eu gosto muito dessa foto particularmente, é uma foto de desembarque em Nápoles dos soldados brasileiros, e a gente vê ele ali com o famoso saco B na cabeça, que era o saco onde eles guardavam aquilo que não necessitavam de trazer para o front necessariamente, podia ficar em acampamento. Tem o saco A pendurado de lado ali, que era o saco do que ele tinha que levar realmente para o combate, e está a arma dele na mão, né? Um bom violão, ele está bem armado com um violão ali. Desembarcou na Itália pronto para o combate. Olha, soldado junto é um perigo, porque soldado junto vai inventar moda. Só para vocês terem uma ideia, por que eu fiquei curioso sobre o que cantavam os nossos soldados, para a gente divertir um pouco, isso aí é agora, recentemente, tirei do YouTube. Tem um volume aí? Eu estou no máximo.
Bom, vou parar por aqui porque o tempo está avançando, mas vocês podem achar isso no YouTube. Por que eu acho isso curioso, né? São soldados que estão no serviço da guarda e no que não tem o que fazer, alguém pega o cavaquinho e logo começa a improvisar um pagodinho, narrando, contando poeticamente, musicalmente, o que é a vida na caserna. Então, para quem serviu, vai identificar ali o jargão do soldado, falando, estou na hora, né? E fui puxado, essas coisas todas. Bom, se isso acontece hoje, eu quando vi uma fotografia como essa, a primeira coisa que eu me perguntava era o que o nosso soldado brasileiro estava cantando ali, né? O que eles estavam fazendo como música ali. E então entrou uma outra parte dessa pesquisa que foi justamente a música da Força Expedicionária Brasileira. Eu vou tratar um pouco aqui da música de banda, mas vou tratar também sobre essa produção popular. E eu já tinha conhecimento de algumas gravações que circulam e circulavam pela internet de música cantada e composta pelos pracinhas lá, mas recentemente em Londres me chegou às mãos uma coleção de 13 programas de rádio em mais de talvez 45 a 50 discos de 78 rotações, com os programas que a BBC gravou nas áreas de estacionamento, principalmente na Itália. A BBC tinha um correspondente para o Brasil, conhecido vulgarmente entre os soldados como Chico da BBC, que gravava programas e os gravava em discos de vidro, convertia em vinil em Londres e transmitia para o Brasil, né? E nesses discos eu encontrei uma série dessas canções e elas me dão uma dimensão interessante, que é esse outro lado humano e humorístico do soldado. É o soldado que, após vivenciar as brutalidades de combate, ele também filtra essa experiência, essa vivência, através de uma música às vezes até humorística. O programa começa desse jeito. Nós temos um problema. Isso era a chamada da BBC World. Durante a transmissão dessa BBC, tenho o prazer de apresentar o segundo programa de uma série de gravações de reportagens feitas por Francis Howard, correspondente da seção brasileira da BBC, junto às Forças Expedicionárias Brasileiras que lutam na Itália. Deseja ver o ouvinte de um quadro do campo brasileiro na Itália? Bom, ele vai narrando como é que era o acampamento na Itália, vai dizendo o que acontece, desculpa, não era para chegar lá ainda, e vai apresentar o conjunto A Cobra Fumando, que é aquele conjunto que nós vimos ali, músico por músico, vai nomeando soldado por soldado, hoje anônimos para nós, diferente do Boris Schneiderman, do Celso Furtado, que nós sabemos quem foi, do Carlos Sclia, esses compositores e artistas se tornaram anônimos para nós. Eu vou passar bem rapidamente sobre esses detalhes. Havia uma banda que compôs a Força Expedicionária Brasileira, uma banda bastante grande, não é essa daqui a foto, é outra foto. Essa banda bastante grande era composta pela junção das bandas dos 3 regimentos, foi regida pelo Tenente Franklin e posteriormente eu tive a alegria de conhecê-lo ainda quando muito criança. Ele foi morar em Volta Redonda, eu nasci em Barra Mansa e ele era regente de uma banda municipal. Eu tive ainda a alegria de conhecê-lo já bem velhinho, e não tinha a menor ideia de quem era, até que recentemente estudando a música da FEB, Tenente Franklin, foi para Volta Redonda, Capitão Franklin, e pergunto ao meu pai, bom, era o mesmo? Ele é mesmo, esse daí que foi um praça, enfim, até mesmo essa experiência de ser o regente da banda Força Expedicionária Brasileira, de certa forma começou a se diluir no passado tempo, e essa recaptura que eu acho necessária e importante, porque de novo são artistas. Bom, essas bandas, elas às vezes se dividiam e tinham um conjunto especial também, como esse que vocês estão vendo aí, que era uma banda quase no estilo de Big Band americana. Desculpa. No Cruzeiro do Sul, no jornal, há muitas notícias que fazem referência das apresentações da orquestra especial, fazem representações das músicas que tocavam e cantavam também, mas a música popular, como sempre, muito presente. Aqui eu dou outro exemplo para vocês. Desculpa. E agora vamos ouvir 2 sambas que pertencem mais à época quando o regimento Sampaio acabava de chegar à Itália e preparava-se para entrar na linha de fogo. Além de compor peças lá, eles também faziam paródias de canções que eram sambas famosos no Brasil, e eles faziam a adaptação de uma letra parodiando.
O que me chama a atenção nisso é, primeiramente, nostalgia da terra, claro, né? Nostalgia do Brasil. E, de novo, aqui eu estou pulando muita coisa porque eu sei do avançado tempo, eu queria mostrar esses aspectos mais relevantes aqui agora, mas é o cuidado no arranjo vocal. Não são canções cantadas ao Deus dará, elas têm um cuidado no arranjo vocal, elas estão cantando a duas vozes, fazendo às vezes contracanto vocal, o que é uma coisa cuidadosa e zelosa. Enfim, há uma preocupação de fazer realmente disso uma obra de arte, não simplesmente qualquer coisa improvisada. Há compositores aí que a gente descobre nessas leituras, como por exemplo o sargento Antônio Gomes, conhecido como Caroço, autor da marchinha Tedeschi portate via. Na gravação da BBC, ela é apresentada num programa de calouros e ele ganha o prêmio por essa marchinha que nós ouvimos agora. Pois é, a marchinha é muito interessante por vários aspectos, né? O primeiro é narrando a vivência da guerra longe do Brasil. Há um aspecto curioso aqui que a gente está acostumado nas novelas da Globo, daquele italiano macarronizado, né? Isso já aconteceu entre os pracinhas, obviamente, convivendo com os italianos, a incorporação de muitas palavras do italiano à linguagem dos soldados na guerra. Paura, por exemplo, nunca vamos ouvir o soldado falando de medo, vai falar de paura, o Tedeschi, em vez de falar alemão, vai virar Tedesco mesmo, né? Toda a narrativa vai ser sempre Tedesco. E essa mistura aqui de elementos de italiano e português e fazendo graça com a experiência vivida ali durante o carnaval. É uma marchinha muito bem feitinha também, muito bem composta, a progressão harmônica do violão não é tão óbvia, ele faz com um tecido harmônico muito bem feito. Vou pular algumas coisas aqui, no Carnaval no Front. Essa é a foto da grande banda mesmo, né? Da banda, digamos assim, a maior banda da FEB, e o Franklin na frente. Eu queria falar um pouco desse outro compositor aqui. Essa é uma foto muito curiosa, que diz respeito a uma outra marchinha que ficou bem peculiar entre os soldados, que é a marchinha chamada Sinhá Lurdinha, exatamente. E o jornal traz a narrativa dessa marchinha, como ela foi criada, e aí nós temos um colega e pesquisador também de história militar e diretor de um documentário chamado Lapa Azul. Ele fez uma série de entrevistas com muitos veteranos, o Durval Lourenço, e um deles eu gostaria de reproduzir um trecho para vocês. Bom, se nós tivéssemos som, vocês ouviriam. Infelizmente não temos, mas a gente pode ouvir a marchinha, né? A Lurdinha era um nome que os soldados brasileiros davam à metralhadora MG-42, usada pelos alemães. Era uma metralhadora com uma cadência de tiro muito rápida e que produzia um som muito característico nessa cadência rápida de tiro. E um soldado, então, um cabo, dizia que aquilo parecia com a namorada dele, a noiva dele, falando o tempo todo, e ela chamava Lurdinha. Daí, por extensão, a metralhadora começou a ser chamada de Lurdinha, e qualquer veterano da FEB vai chamar a MG-42 de Lurdinha. E esperemos que funcione aqui. São todas gravações que, como eu disse, foram feitas na Itália pelo Chico da BBC, né?
Bom, depois dos Jogos da Copa do Mundo, eu fiquei um pouco receoso de usar essa música, mas assim, pelo menos agora nas Olimpíadas a gente conseguiu uma salvação, então a gente pode continuar falando, para o brasileiro, alemão é sopa. De novo, vejam essa tradução humorística da experiência, né? A guerra foi brutal, a luta foi dura contra o alemão, mas para o brasileiro, alemão é sopa. E mesmo com a Lourdinha atacando, a gente está seguindo o combate com garbo, galhardia, enfim, esse trato humorístico nessa música que é muito, muito interessante. Em todos esses sambas nós não temos dramaticidade, nós não temos nada de drama, nós temos uma visão humorística, essa visão humorística de que, bom, para brasileiro alemão é sopa. Há uma outra obra no meio dessas daí que me chama muita atenção, que é uma descrição poética, musical da tomada de Monte Castelo. Se vocês lerem a narrativa de como foi a tomada de Monte Castelo, aqui nós temos passo a passo exatamente como ocorreu, mas numa embolada, é um ritmo muito comum no Nordeste brasileiro, e a gente pode ouvir um trecho dela também. A embolada é sempre característica disso, você tem um refrão que entoa, todos repetem, e depois um desenvolvimento de versos que podem ser improvisativos ou não. Ela aí, assim, a Lourdinha. Esse sonzinho de trompete que vocês veem aí não é um trompete, é alguém imitando com a voz, eles não dispõem do instrumento lá. 88 é um canhão alemão. 60 é um morteiro de infantaria. Então, com o meu morteirinho pequenininho, eu acabei destruindo um canhão de maior calibre. .105 é um obus de artilharia. Houve uma bomba de aviação, né? Major Ciseno foi o comandante de um dos batalhões do 1º RI. 4ª, 5ª e 6ª são as companhias. CPP é companhia de petrechos pesado. Aí o trompetezinho. A cadência. O cuidado até na cadência é marcante aqui. De novo, é uma versão engraçadinha, mas é narrando exatamente como foi a tomada de Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945. E o faz com precisão do como foi a progressão do ataque, o primeiro ataque de infantaria, defesa de metralhadora, depois defesa de morteiro, e passo a passo quais as unidades que vão agregando até a conquista do monte completamente. Essas aí são algumas das músicas todas que eu estou trabalhando com elas, há muitas outras, nós não temos tempo de mostrá-los aqui todos. Algumas delas foram regravadas nos anos 60, quando alguns desses veteranos fizeram um LP chamado Expedicionários em Ritmos e trouxeram de novo essas músicas. Desde então elas ficaram muito esquecidas. Como eu disse, alguns sites de memoralha da FEB as trazem com alguns detalhes de quem as fez e tudo mais, mas fora isso, no universo mesmo da música brasileira, de estudos de música brasileira, a gente não tem muito uma documentação mais precisa, um estudo mais criterioso sobre isso. Bom, eu estou chegando ao fim da minha fala, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir. Eu trago um pouco aqui para conclusões e pontos que talvez a gente possa debater, se for do interesse de vocês,
Mas acho que a importância e voltando um pouco ao início dessa minha fala, a importância de um estudo como esse, além, obviamente, de ser um tributo a todos esses brasileiros que foram lutar na Itália, que muitos que perderam suas vidas, deixaram suas vidas na Itália, muitos que voltaram em condições difíceis de reintegração no que é chamado uma sociedade normal, e muitos que estão vivos até hoje e que são negligenciados na vivência que tiveram em sua história. Acho que isso é uma maneira de se pagar um tributo a essas pessoas, dizer para eles que não foi em vão isso, né? Não foi em vão não por uma macro história, mas não foi em vão pela guerra individual que cada um teve que passar, essa guerra individual de vivenciar essa liminaridade e da impossibilidade que isso traz de se compartilhar e de fazer um outro entender sobre isso. Portanto, eu acho, como disse no início, que restaurar essa produção artística, que é uma produção artística de qualidade, eu tenho que dizer isso aqui, né? São obras literárias com muito boa qualidade, com bom critério, com estilo, com técnica, com beleza. São obras artísticas do Carlos Scliar inegavelmente profundas e fortes, e são músicas muito afeitas ao cancioneiro popular brasileiro da sua época, que não deixam a desejar, nem no arranjo, nem mesmo na maneira de cantar. Tem uma ali que era igual o Francisco Alves, vocês viram, né? Aquele vozeirão de Francisco Alves, né? Enfim, elas estão inseridas dentro dessa tradição artística brasileira e, por uma razão ou outra, elas acabaram ficando negligenciadas ou até mesmo esquecidas. E acho que isso nos traz de novo a possibilidade, através dessas obras de arte, nos traz a possibilidade de incorporar o que a gente já não pode mais vivenciar. E que bom que não podemos vivenciar, mas não podemos deixar de ter o sentido do que isso representou. E o sentido que isso representou para esses brasileiros, né? Para esses artistas brasileiros que passaram pela guerra. Isso por si nos ajudará a construir uma memória compartilhada em torno da participação do Brasil da Segunda Guerra, que transcenda macronarrativas e que transcenda leituras positivas ou negativas dela, mas que nos dê o cerne fundamental disso, que, como eu disse, para mim é a experiência existencial que cada um desses meninos tiveram durante a campanha na Itália. Se vocês não aprenderam muito com essa apresentação, a falha é minha. Se vocês aprenderam, a alegria é minha, mas se vocês se divertiram, eu fico mais feliz ainda. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês e atenção.